Cruzeirenses pressionam sobre o árbitro do clássico. O Atlético precisa ficar de olho. Vamos falar também sobre Paulo Brax. Pode ser o novo diretor de futebol do Atlético. E eu vou trazer a opinião de um vascaíno que falou tudo sobre o trabalho do Paulo Brax no Vasco. Vale a pena você acompanhar. Então assista o vídeo até o final, tá imperdível. Deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo. Meta 1.500 likes, tá facinho. Tamo junto, obrigado. Batemos a meta no vídeo que eu postei mais cedo. Tamo junto, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. E claro, você também é importante você verificar se você está inscrito. Muita gente acha que está inscrito no canal e não está. Clica em inscrever-se e faça parte da família Web Rádio Galo. Bora começar trazendo notícia. Vamos começar falando sobre Zanovelli, árbitro do Clássico. Eu postei no meu Twitter, fica de olho, Atlético. Cruzeirenses começam a fazer pressão sobre o árbitro do Clássico, Paulo César Zanovelli. Devido à freguesia nos clássicos, os cruzeirenses estão desesperados nos bastidores, buscando levar alguma vantagem na partida de sábado. Nos últimos 10 clássicos, 6 vitórias do Atlético, 2 vitórias do Cruzeiro e 2 empates. Está aí o árbitro Paulo César Zanovelli, que não é um bom árbitro, né? Cruzeirense pegando lances em que ele teria ajudado o Atlético num pênalti contra o Atlético, um pênalti realmente estranho, mas assim, é um árbitro realmente como a maioria, né? Limitados, fracos, não consegue apresentar realmente uma boa arbitragem, mas o Atlético precisa ficar de olho, porque o Cruzeiro já está tentando fazer essa pressão nos bastidores para intimidar a arbitragem, né, para que eles ganhem alguma vantagem no Clássico. Venceram na Arena MRV, a gente já falou muito aqui sobre, até mandei um recado para os jogadores, mas isso não vai acontecer sempre. A gente sabe que o Atlético, inclusive pelos números, né, o Atlético tem muito mais vitórias que o Cruzeiro. O Cruzeiro, sim, é um freguesaço do Galo. Eu mostrei nos últimos 10 jogos, 6 vitórias do Galo, 2 empates, apenas 2 derrotas. Então eles precisam tentar fazer esse tipo de artimanha nos bastidores. Mas não vai colar, se Deus quiser. O Zanovelli vai fazer, vamos torcer para que ele não ajude o Atlético, para que ele faça uma ótima arbitragem e para que no final ninguém fale em árbitro, apenas nos jogadores, no resultado, no que acertou, no que errou, mas não de arbitragem, até porque tem VAR, né? Pode auxiliar aí o árbitro. Mas enfim, deixe nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo ou não sobre essa questão de arbitragem, tá? Vamos falar sobre o Paulo Brax, que é o tema principal desse vídeo, porque tem uma notícia aí preocupante. Nós vamos falar sobre isso. Deixa o like no vídeo se você ainda não curtiu. Meta 1.500 likes, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, verifica aí embaixo se você está inscrito, clique em inscrever-se e depois em todas as notificações, porque assim talvez o YouTube te notifique dos nossos vídeos, tá bom? Falando sobre Paulo Brax, tá na tela a informação do Tanaka. Tanaka mais uma vez trazendo informação em primeira mão. Paulo Brax poderá ser substituto de Rodrigo Caetano. O nome de Paulo Brax chegou até a mesa do Atlético. Ele é sim um dos possíveis substitutos de Rodrigo Caetano, caso o diretor aceite o convite da CBF. O Galo não vai confirmar nada, pois aguarda a resposta de Caetano. Paulo Brax foi demitido recentemente do Vasco, onde fez um péssimo trabalho ano passado e também não teve boa passagem no Internacional. Inclusive, na época, ele foi contratado para substituir o atual diretor do Atlético, Rodrigo Caetano. Além de Paulo Brax, outros nomes estão em pauta no Galo. Como eu disse, informação aí do Lucas Tanaka. Siga aí o Tanaka no Twitter. E aí a pergunta, né? O que você acha da possibilidade da contratação de Paulo Brax como possível substituto do Caetano no Galo? Lembrando que a notícia é que amanhã, o Everton Guimarães trouxe a informação de que amanhã teremos a reunião decisiva com relação ao Rodrigo Caetano e a diretoria do Atlético, os 4 R's, né? O presidente Sérgio Coelho. Então nós teremos amanhã essa decisão
que o Atlético vai segurar, né? Independente do que acontecer, a não ser que ele decida permanecer no Atlético, aí não tem por que segurar. Mas, obviamente, chegando no Clássico e não tendo nenhuma resposta, é que é muito provável mesmo que ele deixe o Atlético rumo à seleção brasileira, né? A CBF. E aí, ele deixando o clube, Paulo Brax é um dos nomes analisados pela diretoria do Atlético. A informação que eu tive é que ele é um nome muito bem avaliado dentro da diretoria, então é um possível nome que tem força para ser o novo diretor do Atlético, né, de futebol. E aí eu conversei com meu amigo Juninho, do canal Machão da Gama, um grande canal aí vascaíno, e ele falou sobre o Paulo Brax abrir o jogo, e eu fiquei muito mais preocupado se realmente o Paulo Brax vier para o Atlético. Vamos ouvir o que disse quem acompanhou de perto o trabalho do Paulo Brax no Vasco, meu amigo Juninho. Cara, vamos lá, falar de Paulo Brax. Infelizmente, esse pesadelo Paulo Brax ainda está bem, assim, nítido, né, na minha memória, porque acabou há pouco tempo. A gente teve uma temporada, assim, muito ruim, né? Vocês acompanharam, cara, o Vasco estava sendo rebaixado até os 38 do segundo tempo, na última rodada do campeonato, no ano que o Vasco teve o maior investimento em relação a dinheiro da sua história. Então, assim, o trabalho do Paulo Brax, eu acho que é unanimidade em toda a torcida do Vasco, eu acho que é unanimidade também na imprensa carioca, que ele ficou devendo muito, que o trabalho foi ruim e que ele foi, evidentemente, um dos principais responsáveis pelo sufoco, né, que o torcedor vascaíno passou na temporada de 2023, que não tinha necessidade daquilo, com o investimento que o Vasco tinha à disposição para fazer, como eu disse, o maior da história, o Vasco não tinha que ter uma temporada tão desgastante. É claro que ninguém monta um time campeão de uma hora para outra, né? Porque você está com dinheiro, que o Vasco vai contratar todo mundo e vai brigar lá em cima. Sabe que não é assim que a coisa funciona, mas também não era para aquele desespero todo, principalmente no primeiro turno, né? O Vasco fez, no ano de maior investimento, o seu pior primeiro turno da história. O Vasco chegou a estar com 9 pontos em 15 rodadas. Então todo mundo batia o olho ali e falava, não vai dar, o Vasco está rebaixado. O Vasco já era dado ali como favas contadas no campeonato. Então sim, tem aquela mágoa, né, do torcedor vascaíno, porque o sentimento que a gente tem é que a gente perdeu um ano de planejamento com o diretor de futebol, porque é praticamente ter que começar, não começar do zero, porque acabou que na segunda parte, a gente vai falar aqui daqui a pouco da segunda janela, algumas peças vão ser aproveitadas como time base, né, do Vasco para essa temporada de 2024. Mas enfim, uma coisa que incomodava muito aqui no Paulo Brax era a dificuldade que ele tinha em admitir erros, porque quando o Vasco começou a montar o elenco, era unanimidade entre a torcida, e não vou colocar na imprensa geral, porque, cara, quem assiste aqui o canal do Beto sabe, quem trabalha com imprensa independente sabe que é muito diferente o olhar que a gente tem, a gente que está todo dia, que assiste todos os jogos, a gente que está presente, com a imprensa tradicional, que às vezes vê um jogo perdido aqui, outro ali, e tem uma visão mais superficial. Mas a imprensa especializada, vamos dizer assim, galera que cobre todo dia, que assiste todos os jogos, era unanimidade que o Vasco não tinha um time para poder entrar no Campeonato Brasileiro. Era a cobrança de todo mundo. Olha, o time é muito jovem, o time do Vasco tem o banco de reservas, a gente até brincava, parece uma creche, que todo mundo é sub-20 praticamente. E isso era uma coisa que era alertada diariamente, e o Paulo Brax foi até perguntado sobre isso numa entrevista coletiva que ele deu na semana ali que ia começar o Campeonato Brasileiro. E ele, assim, com um certo ar de arrogância, um tom até professoral, disse que o elenco que o Vasco tinha era suficiente para disputar o Campeonato Brasileiro, que ele confiava no elenco, no trabalho que ele vinha fazendo. E, enfim, algumas declarações, tanto dele como do Abel, dizendo que o vascaíno não ia mais sofrer, que era uma nova era, etc. e tal. E quando a bola rolou mesmo, aconteceu tudo aquilo que todo mundo já imaginava. O elenco não deu conta, e aí até abrir a janela do segundo turno foi um desespero total, o Vasco apanhando de todo mundo o campeonato todo. Enfim, aí vem o segundo turno, vem a janela, e assim, eu vou admitir que as contratações do segundo turno foram boas. O Vasco conseguiu escapar do rebaixamento. Chegou o Verratti, chegou o Payet, chegou o Medel, chegou o Paulinho, que infelizmente agora se machucou, que foram jogadores fundamentais para o Vasco escapar da segunda divisão. Mas tem, assim, algumas curiosidades, né? O Verratti, por exemplo, que foi um achado, ninguém nunca tinha ouvido falar no Verratti, o cara fez 10 gols no campeonato ano passado,
mas o Vasco estava o tempo todo o Vasco chegou a negociar com o Diego Costa, o Vasco chegou a negociar com o Micael Santos, que era o artilheiro do Campeonato Argentino pelo Talleres, não conseguiu os dois, e aí no último dia de janeiro, no desespero, tem um Verratti aqui, o Verratti estava indo para o América Mineiro, aí o Vasco foi lá, pagou mais que o América estava pagando e trouxe o Verratti. O Payet, o Vasco tentou também, eu esqueci agora, tinha um do Sevilha, que até jogou na seleção argentina, que o nome me fugiu agora, tentou esse do Sevilha, o Vasco tentou também o menino do Al Hilal, que, cara, fez até gol no Flamengo agora, mas o nome também me fugiu. Essas duas não deram certo, veio o Payet. Então, assim, as coisas foram dando errado e dando certo depois. O Medel, por exemplo, o Vasco queria o Fernando, o volante Fernando do Sevilha. Tentou o Fernando, o Sevilha não liberou, foi no Medel. E aí, enfim, foi alguns erros que acabaram depois virando acertos, né? É claro que aqui também não vou tirar os méritos eu critiquei pra caramba, mas enfim, não vou tirar os méritos que o cara trouxe o Medel, realmente trouxe o Payet, trouxe o Verratti, o Paulinho, que ninguém conhecia, inclusive quando o Paulinho foi um grande acerto do Brax, porque é um jogador que ele bancou essa contratação, e quando ele chegou, todo mundo falou, pô, tá maluco, tá pagando 6 milhões esse cara, que ninguém sabe quem é, não sei o quê, e mostrou ser um grande jogador, então, enfim, tem os seus méritos, mas eu acho que, para resumir também, que já está com quase 7 minutos aqui falando, eu acho que entre Rodrigo Caetano e Paulo Brax você descer algumas prateleiras, né? O Rodrigo é um cara que já é conhecedor do mercado, é bem mais respeitado, e o Paulo Brax ainda não se provou e vem de um trabalho que a gente pode considerar um trabalho muito decepcionante no Vasco. Mas como se ele realmente fechar com o Atlético Mineiro, o trabalho dele... Como é que é o trabalho dele com relação a elenco? Porque o Atlético já tem um time formado, ele não vai precisar remontar um time. Vai precisar fazer uma outra contratação pontual, pelo menos para esse ano, se ele chegasse no Atlético. Mas e o trato com jogadores? Os jogadores gostavam dele? Como é que é isso? Cara, as informações que a gente tem aqui é que o elenco gostava dele, que os jogadores gostavam, que o dia a dia era bom. Mesmo naqueles momentos de crise total, né, onde o Vasco estava afundado ali, parecia que o elenco realmente comprava ali o barulho dele, então essa relação é boa. Crítica que a gente tem em relação à contratação, tudo demora muito com o Paulo Brax. Essa crítica tinha no Internacional também. Inclusive foi um dos motivos do desligamento dele lá no Inter, né? O presidente do Inter falou que ele demorava muito ali no mercado, agia, etc e tal. Isso também se repetiu no Vasco. O também adora ele também. É uma coisa que irritava bastante aqui. Tamo junto, meu querido. Valeu, obrigado, viu? Valeu, obrigado meu querido. Tamo junto. Bom, tá aí a grande questão, é o que eu tenho dito. Pelo menos o novo diretor não vai precisar ter um grande trabalho com relação a contratações, não vai precisar remontar o elenco, reformular, trazer muitos reforços, nada disso, né? Vamos ver se o Rodrigo Caetano deixar o clube, se vai ter alguma contratação engatilhada ou não, se vai precisar, né? Se vai depender aí do novo diretor. O Atlético busca ainda atacante de lado, centroavante. Se ele acertasse, por exemplo, num Veguete da vida, né? Que ele acertou muito bem lá no Vasco, já ajudaria bastante, né? Se conseguisse resolver a situação de Vargas, né? Talvez aí Allan Kardec e algum outro, Patrick, talvez, já ajudaria bastante também. Mas é isso. Pelo menos para esse ano não teria um grande trabalho. E a questão dele com o elenco parece que né, um trato muito bom ali, que o elenco do Vasco gostava muito dele. Então ele tem esse trato muito bom com os jogadores. Enfim, tá aí. Eu quero saber a sua opinião. Ouvindo aí meu amigo Juninho, o que você acha? Você acha que o Paulo Brax seria uma boa ou não para o Atlético? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Tamo junto, agradecer a todos pela audiência, curte o vídeo, inscreva-se no canal, meta 1.500 likes, clique em inscrever-se e assista o vídeo que tá na tela, porque tem informação que eu postei mais cedo, tá? Uma questão, uma notícia realmente inacreditável e algo muito bom com relação a Bernard, tá bom? Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, valeu pessoal, tamo junto!